com a Vida. Falando sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Com o oferecimento da clínica Dr. Luiz Rasante. Olá, é um prazer estar com vocês novamente. Eu sou o Dr. Luiz Rasante Júnior, sou médico, clínico geral e fiz pós-graduações em homeopatia, antroposofia, medicina chinesa tradicional e acupuntura e também medicina quântica. E hoje nós vamos falar sobre uns temas interessantes, um tema que é médico, né? E que se chama hipoglicemia. Às vezes ela é reacional, eu vou explicar o que é. E também síndrome do pânico, por que essas duas patologias estão associadas, né? A síndrome do pânico, que vocês conhecem, é um transtorno de ansiedade generalizada. E hoje, como todo mundo anda com ansiedade a milhão, né? Quando o paciente vem no consultório, essa é uma das questões que eu sempre pergunto na minha anamnese, quando vamos fazer a consulta, né? Eu pergunto normalmente assim: você tem bastante ansiedade? As pessoas sempre, sim. Eu falo assim, de 0 a 10, que nota você daria para a sua ansiedade no geral do seu dia? A pessoa fala 12, 15. Eu falo, nossa, então tá bom. Sempre ninguém fala que a ansiedade está lá do 0 a 10. E essa ansiedade, porque as pessoas hoje têm que correr sempre atrás do tempo, porque tem que fazer as coisas, tem que ir até tal lugar, o trânsito está ruim, está sempre correndo, e isso gera muita ansiedade. E também as empresas, né, que cobram bastante das pessoas por resultados. Então as pessoas são sempre cobradas para atingir metas de vendas, metas de cursos, metas de todos os tipos. E isso gera muita ansiedade. E quando a pessoa está com ansiedade generalizada, essa ansiedade que nós estamos falando, isso mexe com uma parte do organismo, uma parte do cérebro, e normalmente essa paciente começa a hiperventilar. Então, nesse momento, sem perceber que está acontecendo, o ideal quando nós estamos, por exemplo, eu que estou falando aqui, eu tenho que ir controlando automaticamente, não preciso ficar pensando nisso, a minha respiração com a minha vocação. Porque eu tenho que estar sempre com ar, porque se o ar for acabando, chega uma hora que não dá mais para falar. Então a gente tem, isso é uma coisa automática. Quando a pessoa está hiperventilando, o que significa? Que ela está respirando assim, ó, mas sem perceber. Não está percebendo que está respirando assim, porque aqui que é a área do ritmo, que tem a respiração e tem o coração também, que tem os dois órgãos aqui do ritmo, né? O coração que mantém um ritmo e os pulmões que mantêm um ritmo também. Quando esse ritmo fica acelerado, o que acontece? O pH, que é a acidez ou alcalinidade do sangue, fica alterada por conta do excesso de O2 que vai entrando no sangue. E quando isso acontece, essa alcalinidade faz com que a pessoa comece a ficar com sonolência, quase desmaiando, né? Então, por isso que na síndrome do pânico, a pessoa acaba desenvolvendo o medo de que vai ter um ataque qualquer, né? Nós, como somos médicos, a gente já sabe, fala, isso daí. Então, qual que é a melhor coisa para quando está sentindo essa tontura, assim, meu Deus, estou sentindo uma tontura, acho que eu vou ter um infarto, vou morrer, né? Depois eu vou explicar o que vem depois
antes de acontecer isso ou conjuntamente com isso, que é uma hipoglicemia. Eu vou explicar depois o que é. Então, quando a pessoa está sentindo isso, está quase desmaiando, isso significa que ela pode ter o medo de ter ali uma doença grave. A melhor coisa a se fazer, você que está em casa e está nos ouvindo, quando você está nesse estado de ansiedade e começou a hiperventilar, é colocar a respiração no modo manual, porque ela está no automático o tempo inteiro, né? Como está no automático, o cérebro entrou em agitação e ansiedade, a respiração no automático ela vai entrar também. E o coração vai entrar também, tanto que a pessoa quando está com pânico, além de estar com a ventilação, com a respiração acelerada, ela está com o coração acelerado também. Ela está fazendo o que nós chamamos de taquicardia. Não é ataque cardíaco, é taquicardia, que é uma aceleração do ritmo cardíaco. Então, a primeira coisa que tem que se fazer quando está nesse estado, para você conseguir se controlar, é começar, põe a respiração no modo manual, inspira, conta até 7, 8 e expira. Só de fazer isso, o que você fez? Você já controlou o ritmo respiratório. O ritmo cardíaco acompanha, então isso acaba acontecendo também com o coração que começa a bater mais devagar e pronto. Aí aquela tontura que a pessoa estava sentindo, aquele medo já melhora imediatamente. Por quê? Porque você está no controle. A hora que você tem o controle da situação, pronto. O grande medo qual que é? De perder o controle, de falar assim, nossa, meu Deus, estou tendo um negócio que eu não sei o que é, eu vou desmaiar. Então, a hora que você sabe o que é e você se controla e consegue tomar as rédeas da situação, né? E aí você, então, acaba já melhorando rapidamente. Então, isso é um modo muito simples de explicar para vocês como que é a síndrome do pânico. E tem um outro desequilíbrio metabólico que acontece no corpo, né? Que nós chamamos de hipoglicemia. Hipo é menos, né? Hiper é mais. Então, o paciente que tem diabetes, por exemplo, ele é hiperglicêmico, ele tem excesso de glicose circulando no sangue. E quando nós temos falta de glicose no sangue, isso acontece de uma forma, tem uma forma de hipoglicemia que se chama hipoglicemia reacional. Vou falar assim bem rapidamente e simplesmente para vocês entenderem que quando nós ingerimos algum carboidrato, que é feito os farináceos, né? E também quando ingerimos doces, o que acontece? A nossa glicose do sangue vai aumentar, o pâncreas é um órgão que produz insulina, que é um hormônio que vai captar essa glicose que está circulando e vai enfiar dentro da célula. Pronto, aí a glicemia já abaixa. Mas tem algumas situações que se a pessoa ingerir muito doce, por exemplo, muito carboidrato, e não ingerir nenhuma proteína, isso acontece muito rapidamente. Então o pâncreas já joga a insulina na circulação, capta toda a glicose que está circulando e enfia dentro da célula. Só que, às vezes, o alimento ainda não chegou lá onde deve ser absorvido, no intestino delgado, né? O duodeno, que é depois do estômago, o intestino delgado, é onde essa glicose vai ser absorvida. Mas o estímulo já foi dado. Como o estímulo já foi dado, a insulina já foi liberada. E como essa insulina já foi liberada, o que tiver sobrando de glicose, que é um mínimo que a gente fica, que quando você faz o exame de glicemia de jejum, lá aparece de 70 a 110, o número lá de glicose no sangue. Como essa glicose ainda não foi absorvida, muitas vezes a insulina que foi produzida já pega o que está sobrando de reserva e enfia dentro da célula. E o que acontece?
hipoglicemia. A pessoa fica com 50 de glicemia, ou seja, se ficar nesse número baixo de glicose no sangue, esse número baixo não vai sustentar o cérebro, que o cérebro funciona com glicose, e os músculos também. Então essa pessoa pode ter uma sensação de que vai desmaiar, de que vai apagar e de que não tem mais energia para continuar fazendo as coisas que está fazendo. Então, nesse momento, o que nós falamos para as pessoas? Assim que começar a sentir que está tendo essa sensação de que vai desmaiar, pega um copinho, põe um pouco de água, umas 2 colheres de açúcar, mexe e vai tomando de golinho, porque isso já vai sendo absorvido, esse açúcar na boca, já vai entrando na corrente sanguínea antes de chegar no estômago, e depois vai para o estômago também sendo absorvido, e isso já vai melhorando a glicose. Ou pega mesmo uma colher lá de açúcar e põe na boca o açúcar, porque isso já vai melhorar rapidamente. O excesso de açúcar não faz tanto mal quanto a falta do açúcar, né? É lógico que o paciente que é diabético, ele tem um excesso de açúcar circulando, mas isso é uma vida inteira que vai acontecendo, não são esses casos pontuais como esses que nós estamos falando. E a falta do açúcar é que faz a hipoglicemia, e a falta da insulina é que faz a hiperglicemia, que é o diabetes. Então é isso que acontece. Então, assim, de uma maneira muito simples, como é que nós fazemos para não termos hipoglicemia, né? O ideal, sempre que for ingerir um carboidrato ou mesmo um doce, tem que ingerir uma proteína junto. Se ingerir uma proteína junto, e o que é proteína? Normalmente são as carnes, os queijos também têm proteína, os ovos também têm proteína, né? A clara, a albumina é uma proteína. Por quê? Porque se você ingerir junto com o carboidrato, com o doce ou com o farináceo, uma proteína, a chance de ter a hipoglicemia é muito menor, porque a proteína segura a absorção do carboidrato, não deixa ser absorvido muito rapidamente para gerar essa liberação de insulina. Então, toda vez que for comer algum só carboidrato, por exemplo, vai comer só macarrão, tem que pôr uma proteína junto lá com o macarrão. Ou põe alite, ou põe atum, ou põe molho que tenha um pouco de carne vermelha lá. Então tudo isso vai ajudar nessa absorção que seja conjunta do carboidrato com a proteína. Então vocês vejam que tudo aqui tem uma ordem, uma lógica, né? Esses nossos veículos aqui humanos são tão perfeitos que Deus fez de uma maneira assim, e a evolução que teve toda a humanidade até agora fez com que fosse ficando cada vez mais perfeito, né? Nós somos seres perfeitos, né? Só desequilibramos em alguns momentos, e o que desequilibra mais hoje em dia é a cabeça, né? Então a cabeça acaba desequilibrando muito porque o excesso de pensamentos, né, gasta muita energia, e aí nós precisamos de muita energia para conseguir sustentar esse pensamento, e essa energia que nós precisamos vem da glicose. Olha que coisa interessante que é essa nossa fisiologia, né, de energia, como que funciona. E hoje então as pessoas estão muito mentais, né? Então acabam o tempo todo olhando o WhatsApp, né? É muito interessante que agora, se você anda a pé na rua, né? Eu ando a pé de vez em quando aqui, onde eu moro, eu saio para andar a pé na rua. Aí às vezes eu estou andando aqui no meu canto aqui, né? Normalmente a gente vai no canto aqui direito andando, e aí vem uma pessoa vindo lá que não está me vendo na mesma direção, com o celular na mão assim, né? E aí vem vindo assim,
Eu tem uma hora que eu paro e fico esperando, né? Eu falo, bom, uma hora ela vai bater em mim e vai parar. Ou eu dou um oi, assim, um grito, para a pessoa enxergar que eu estou ali na frente dela. Mas é muito comum isso. Aí a pessoa vem e eu falo, oi! Aí a pessoa leva um susto assim, quase me xinga, porque fala, quem mandou você estar aí na minha frente enquanto eu estou aqui distraída com as minhas mensagens, os meus posts e os meus tudo que vem aqui no meu celular. Então, para você ver que hoje nossa vida mudou, né? Eu sou da época que não existia celular. Nós aqui, que temos essa idade aqui um pouco mais avançada, né? Não tanto assim, mas não tinha celular, só tinha telefonão preto, aqueles telefone fixo que a gente chamava, né? Tanto que até hoje ainda tem um telefone fixo no meu consultório e tem telefone também o WhatsApp. Se vocês precisarem contactar o consultório, 11, falando dos telefones, 4229-3366, aqui ó, 11 4229-3366, esse é o telefone fixo, e o telefone, o WhatsApp, 11 96810 2230. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, mandar alguma pergunta, fiquem à vontade, que nós responderemos com muito prazer. Agora, nós vamos ter mais um dia aqui de fazermos uma apresentação aqui para vocês, que talvez vai ser na sexta-feira, às 12h30 e 13 horas, que aí vai ser muito bom, porque vai dar para eu trazer alguns convidados aqui para poder estar falando com vocês. Vou trazer médicos, psicólogos, pessoas que vão poder estar trazendo nutricionistas, que podem estar apresentando aqui também para vocês algumas ideias de como se tratar bem, né? Como equilibrar o organismo, como ficar com o organismo saudável e também como cuidar da mente, né? O que se falava antigamente, falando da mente, antigamente se falava que para você controlar a mente você tinha que fazer o quê? Meditação, né? Que era uma técnica de você ficar lá em zen, numa posição X lá, sentado, com as pernas cruzadas, e procurar ficar não sem pensar, porque é impossível, mas deixar os pensamentos passarem sem se fixar neles, né? Isso é uma forma de meditar. E tem também outras formas de meditar, que são formas de meditação em movimento. Então pode ser andando de bicicleta, pode ser correndo, como muitas pessoas fazem, de correr nos parques, nos locais. Isso também ajuda bastante, porque enquanto a pessoa está lá correndo, andando de bicicleta, fazendo alguma coisa, ela está focada naquilo que ela está fazendo, no movimento que ela está fazendo, e a mente fica livre, então não fica pensando em nada. Normalmente não é um trabalho que a pessoa precisa estar pensando. Ou pode também andar numa esteira, correr numa esteira, quem prefere uma academia, também é possível que isso aconteça. Então vocês entenderam direitinho o que significa síndrome do pânico e o que significa hipoglicemia. E às vezes a hipoglicemia pode gerar um estado na pessoa, que é a falta de glicose, que ela acha que vai ter um ataque cardíaco, vai morrer, e aquilo pode desencadear a síndrome do pânico, porque aí vem o pânico de, ai meu Deus, estou tendo alguma coisa aqui, um troço, e vou acabar morrendo, o que eu faço, quem que eu chamo? E isso pode desencadear, então desencadear o outro, e tudo isso pode ser resolvido, como falei para vocês, ou controlando a respiração, ou tomando um pouco de líquido com açúcar para resolver a hipoglicemia, ou sempre que for se alimentar, o ideal é que sempre coma o carboidrato
ou doce com uma proteína. Se você fizer isso, isso vai fazer com que a glicose seja absorvida lentamente, né? Porque a proteína vai fazer esse processo de não deixar com que essa glicose seja absorvida muito rapidamente. Isso vai impedir que se tenha então uma hipoglicemia, para não desencadear a síndrome do pânico. E a outra coisa que é bem importante é manter um controle mental. Hoje nós temos medicamentos que são homeopáticos, como o da Boiron, francesa, e medicamentos também que podem ajudar você. São pastilhinhas que não são alopáticas, não causam nenhum efeito colateral. Você pode andar com uma cartelinha no bolso, vende em farmácia normal, e você pode usar esse medicamento quando está sentindo que está com muita ansiedade, põe uma pastilhinha dessa na boca, dissolve essa pastilha na boca, isso já faz com que a ansiedade diminua. Primeiro ensinamos para vocês como você lidar com isso sem precisar de nenhum medicamento, mas se precisar de um medicamento, existem os medicamentos que são fitoterápicos, homeopáticos. Eu uso muito homeopatia. Essa homeopatia que estou falando para vocês da Boiron é uma homeopatia francesa, e tem também uma homeopatia que é da Veleda, que é da antroposofia, né? Que também você usa uma pastilhinha dessas para conseguir fazer esse tipo de reequilíbrio do organismo. E tem uma coisa que é bem importante, que isso eu também pergunto bastante nas minhas anamneses, se a pessoa está dormindo bem à noite, né? Mas dormir bem, como que seria? Dormir a noite inteira, pelo menos 6 horas direto, 6, 7 horas direto, mas as pessoas ficam acordando muito durante a noite. Às vezes a pessoa fala, eu acordo algumas vezes à noite. Eu falo, quantas? Umas 6, 7. Eu falo, nossa, é muita coisa, né? Uma pessoa que está acordando 6, 7 vezes à noite e não está dormindo adequadamente, porque se ela dorme um pouquinho, acorda, já tem que depois entrar de novo no processo de dormir, e aí depois acorda de novo. Então o organismo fica o quê? Sempre sob estresse. E esse estresse vai fazendo com que todas as substâncias, as células e o organismo acaba não se regenerando como deveria. E às vezes isso tudo é por causa da mente, porque quando a pessoa vai dormir, a mente está tão acelerada, e além dela deixa o celular do lado ali, assim, da cabeceira, que é para escutar se fizer um barulho, ou tem gente que nem põe no modo silencioso, deixa o celular no modo normal para tocar, para ela escutar se alguém chamar, e muitas vezes é só, né, alguma mensagem de propaganda, de alguma outra coisa que não é tão útil assim, que a pessoa precisa estar ali ligada com a cabeça, ligada com a mente. Então vocês vejam que hoje em dia, para nós ficarmos equilibrados, nós precisamos nos afastar um pouco desses equipamentos, e também precisamos aprender a meditar em movimento, como fazendo alguma atividade física, ou pode ser uma esteira, ou pode ser um caminho na calçada a pé, também é excelente. Nós podemos fazer esse caminho durante passeando num parque, alguma coisa desse tipo, ao ar livre, onde tem árvores. Quem tem essa oportunidade de ter perto de casa um parque onde você possa andar, ou se não, pega o carro, vai até lá no parque, para o carro, anda lá no parque, entra no carro e volta para casa, né? Mas isso é o ideal, porque a hora que você está andando, você está ali, não está pensando muito nas coisas, está observando as pessoas que estão vindo, está observando as árvores, as plantas. Isso é uma forma de meditação em movimento também. Isso tudo é importante para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física também, para não termos
esse tipo de desequilíbrio, tipo de descontrole. Então, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês de hoje, que é uma mensagem importante que você pode usar para se cuidar e ter o controle de você mesmo, né, de você mesma, através disso e através da alimentação também. Falam que a gente tem que se alimentar várias vezes ao dia, né? Eu sou da técnica que, pela medicina chinesa, o horário que o estômago está recebendo energia é das 5 às 7, é das 7 às 9 da manhã, então a primeira refeição tem que ser de rei, você precisa comer muito pela manhã. E a segunda de príncipe e a terceira de mendigo para você dormir bem à noite. Não pode comer carne à noite nem feijoada para dormir bem. Essa é a mensagem que eu tinha que passar para vocês. Muito obrigado pela vossa audiência. Obrigado, Tomás, pelo controle aqui da mídia. E nos vemos na próxima sexta-feira, às 12h30, 13 horas, tá bom? Grande abraço para vocês. Muito obrigado.